Boa tarde, está no ar o primeiro Milênio Notícias desta semana. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro e fique agora com as manchetes do dia. Moradores fecham a SC 135 e pedem por mudanças definitivas na curva do tomate. Mega loja da Havan inaugurada em Porto União. Rossoni assina termo de posse do governo do estado em União da Vitória. Confira as vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador. E Alf comemora 14 anos no auditório da OAB. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Veja agora as notícias pelo Brasil. Quase 9 milhões de estudantes fizeram o Enem no sábado e domingo. E uma prova em branco está circulando em vídeo nas redes sociais. Vendaval derruba árvores no interior de São Paulo. A pior situação está em Araçatuba, onde os ventos chegaram a 80 km por hora. Mais de 30 árvores caíram sobre carros e avenidas, interrompendo o tráfego. Postes também foram arrancados. Além dos veículos, imóveis foram atingidos. São José do Rio Preto, Olímpia e Monte Aprazível também registraram ocorrências desse tipo. O fornecimento de energia foi prejudicado e deve ser religado nas próximas horas. Não há registro de feridos. No interior da Bahia, acidente com ônibus mata 7 pessoas, entre elas o motorista. O veículo despencou de uma ponte no município de Itapebi, sul da Bahia. Um carro que vinha atrás do ônibus tentou ultrapassá-lo, perdeu o controle e bateu. Com o choque, o coletivo que ia para Porto Seguro caiu no rio Jequitinhonha. 23 feridos foram socorridos em hospitais da região. 8.700.000 alunos do ensino médio compareceram aos locais da prova do Enem, que tiveram a segurança reforçada com detectores de metais. Não houve tolerância com os atrasados. O MEC divulgou nota em que afirma que o vídeo que circula hoje nas redes sociais com uma suposta prova em branco deste ano é falso. A Polícia Federal investiga o caso. Acompanhe agora as notícias pelo mundo. O dirigente soviético Mikhail Gorbachev alertou para o perigo de uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Gorbachev está na Alemanha para a comemoração dos 25 anos da queda do Muro de Berlim. O ex-secretário-geral e número 1 no então Partido Comunista Soviético foi a figura-chave nos acontecimentos que levaram à queda do Muro de Berlim, símbolo da divisão do mundo entre os blocos comunista e capitalista. Por ordem de Gorbachev, as tropas soviéticas estacionadas na antiga Alemanha Oriental e as forças de segurança locais não reprimiram os manifestantes que começaram a cruzar a fronteira em 8 de novembro de 1989. Pouco depois, alemães dos dois lados iniciaram a derrubada do muro, símbolo da Guerra Fria. Após a queda do Muro de Berlim, o bloco soviético, que reunia os países aliados de Moscou, desmoronou e Gorbachev nunca foi perdoado pelos defensores do antigo regime. Neste final de semana, os alemães promovem uma série de comemorações para lembrar a data que marcou a reunificação do país. O dia amanheceu nublado, mas logo o sol apareceu no céu das cidades irmãs e promete continuar assim até amanhã. E preparem os ventiladores e a garrafinha de água, porque a máxima hoje pode chegar aos 27 graus. De acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 27 e a mínima atinge os 14 graus. Para terça-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 15 graus. Para quarta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima atinge os 17 graus. E depois do intervalo, a Havan é inaugurada em Porto União. E Porto União ganhou mais uma loja no sábado, uma mega loja. A Havan inaugurou no município mais uma de suas lojas de departamento. Tinha gente esperando para entrar desde as 9 horas da manhã. Confira. Uma multidão fazia fila em frente à Havan de Porto União já às 9 horas da manhã de sábado, para a grande inauguração do ano. A abertura das portas estava marcada oficialmente para as 10 horas da manhã. Enquanto isso, lá dentro, com muita animação, o proprietário da loja, Luciano Hang, dava boas-vindas aos funcionários. Foram cerca de 3.000 currículos enviados para a Havan em menos de 6 meses. Na ocasião, Hang também apresentou os departamentos da loja para as autoridades e afirmou que a Havan será uma âncora para a união das cidades irmãs. Esta é a 78ª loja no país. A loja em Porto União tem mais de 8.000 metros quadrados e conta com estacionamento interno gratuito para mais de 600 veículos.
A mega loja da Havan fica na Avenida dos Ferroviários, na perimetral de Porto União, e funciona de segunda a sábado até às 10 horas da noite e aos domingos até às 9 horas. O movimento no local foi tão intenso durante todo o final de semana que teve até caravana que veio de fora só para conhecer a Havan de Porto União. Já com relação ao cinema, Luciano Hang, proprietário da loja, garante que no início do ano que vem, 3 salas com tecnologia 3D serão inauguradas na Havan Porto União. E o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Valdir Rossoni, fez questão de assinar o termo de posse do governo do estado em União da Vitória. Rossoni vai assumir o governo do Paraná até o dia 22, durante as férias do governador Beto Richa. Valdir Rossoni assinou o termo de posse como governador do Paraná no sábado no saguão do aeroporto José Cleto, em União da Vitória. O presidente da Assembleia Legislativa vai assumir o governo de Beto Richa até o dia 22 deste mês. Na ocasião, ele já autorizou o financiamento de 4 milhões para as obras de pavimentação no município. Os recursos são do Sistema de Financiamento aos Municípios, SFM, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. Na Assembleia nós tínhamos uma sessão onde nós tínhamos votações polêmicas, muito polêmicas, e não é fácil presidir uma sessão onde você tem em torno de 500 pessoas, uma a favor e outras contra, umas a favor e outras contra. Dividir, pela manhã recebi a PP Sindicato, tentamos encontrar um termo de acordo, não conseguimos, fomos para a sessão, fiz com que a segurança da casa dividisse entre os a favor e os contra, para que não ficassem no mesmo local, para que não houvesse o que já tinha existido na sessão anterior. Rossoni também esclareceu o tumulto na última sessão na Assembleia com a APP Sindicato. Após horas de manifestações dentro da casa, Rossoni pediu para que os seguranças retirassem 2 manifestantes que estavam atrapalhando o andamento da Assembleia, mas eles acusam a casa de ter abusado do poder. O deputado ainda falou que, caso não pedisse pela saída dos manifestantes e a sessão fosse interrompida, ele sairia da casa desmoralizado. Por isso, tomou ações cabíveis de um presidente da Assembleia. Ele ainda comentou que os 2 homens retirados pelos seguranças estão em todas as assembleias proferindo ofensas aos deputados. Quando alguém fazia o discurso a favor, eles se manifestavam no final do pronunciamento. Esse era o combinado com a galeria. Quando um era a favor, aqueles a favoráveis se manifestavam, os contrários vaiavam. E assim nós fomos conduzindo a sessão até a hora da votação. Você está sem emprego? Então acompanhe as vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória e comece a semana com o pé direito. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória. Assistente administrativo, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, balconista de crediário, barman, coletor de lixo, cozinheiro geral, eletricista de manutenção industrial, empregado doméstico para serviços gerais, encarregado de estoque, engenheiro civil, frentista, garçom, gerente de marketing, gerente de vendas, lavador de veículos, manobrista, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão, operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes, operador de empilhadeira, operador de máquinas fixas, operador de pá carregadeira, operador de vendas, panfleteiro, personal training, recepcionista, servente de pedreiro, técnico de refrigeração, varredor de rua, vendedor interno, vendedor pracista. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para contato é o 42 35 21 5200. E no próximo bloco, acompanhe como foi a manifestação na SC 135 em Porto União. O final de semana foi tumultuado na SC 135, trecho entre Porto União e Matos Costa. Moradores do município e de localidades próximas se reuniram no local para protestar contra a falta de atenção das autoridades com a conhecida curva do tomate. O trânsito no local ficou paralisado por algumas horas.
Sábado, 8 de novembro de 2014, 8 horas da manhã, BRSC 135, no trecho conhecido como a Curva do Tomate, houve protesto organizado por líderes comunitários. O ato foi pela morte de mais de 20 pessoas, que tiveram suas vidas ceifadas ao longo de 10 anos, especificamente neste trecho. Na omissão do Estado, a sociedade reage e vai fazer a sua parte. E queremos, com isso, sensibilizar de fato as pessoas que estão no poder, que têm a caneta na mão, para que nós realmente e de fato solucionamos o problema dessa rodovia. As inúmeras curvas, o estado precário que está essa rodovia tem causado muitos danos materiais e danos pessoais. Isso é inadmissível num país como do tamanho do Brasil, no ano de 2014, um estado rico como é Santa Catarina, deixar essa rodovia à mercê do tempo e da morte das pessoas. Não dá para admitir esse tipo de coisa e nós não vamos mais tolerar isso. Se não forem tomadas providências nos próximos 60 dias, estaremos aqui novamente paralisando essa rodovia. Sabemos que existe um projeto para revitalizar a rodovia, mas que foi feito o projeto, foi encaminhado, foi feita licitação e foi barrado depois. Então a população fica indignada com isso, que às vezes pessoas que não têm culpa, que estão sendo culpadas nesse momento e na realidade são pessoas que não têm conhecimento da situação atual, da situação que é a nossa região, a nossa rodovia, e que barram um projeto desse, que tem que ser feito com urgência essa revitalização. Instituições se reuniram aos populares, unindo vozes para serem ouvidos e atendidos pelos governantes responsáveis. Nós queremos mostrar nossa indignação para esses acidentes que estão acontecendo, porque sabemos que é uma curva muito perigosa, sinuosa, um trecho perigoso e que tem causado muitos acidentes. Então queremos conscientizar não só as autoridades, mas os motoristas em geral, para que tomem cuidado, respeitem os sinais de trânsito, desçam com calma, porque é muito perigoso e queremos evitar futuros acidentes. A questão da curva aqui, ela é perigosa, cabe às autoridades tomarem alguma atitude para reduzir um pouco essa velocidade, coibindo os acidentes. Pelo que a gente vê, os políticos pouco fazem pela nossa região, então vamos fazer um manifesto para ver se conscientiza os políticos lá, principalmente em Florianópolis, coisa assim, para resolver a nossa situação, que essa curva aí é caótica, a estrada é esburacada, o pessoal não tem colaborado em nada para nós. Infelizmente só vemos mortes e mortes e nada é feito. O trecho da BRSC 135, antes apelidado de Curva do Tomate, recebeu uma nova denominação, a Curva dos Dalmolin, uma forma singela de homenagear parte da família que morreu na noite de sábado, dia 1º, quando um caminhão desgovernado passou sobre o veículo da família. Muitas mortes, muitas mães, muitos pais com toda essa tragédia hoje estão sofrendo, chorando como eu. O sofrimento é muito grande e as pessoas não tomam atitude nenhuma, eles não fazem nada com toda essa sujeira que houve, tanto dinheiro que vem, aonde que vai parar esse dinheiro que ninguém conserta nada, ninguém toma atitude de nenhum tipo. Eu acredito que está na hora das pessoas verem isso para tantas mães como eu não sofrerem tanto e não chorarem tanto pela vida de meus filhos, da minha nora, de minha neta, tão pequenininha que se foi. Hoje não tem mais nenhum deles comigo. Acabou minha família. Além das melhorias na BRSC 135, outra questão levantada é quanto à falta do médico legista em nossa cidade. Em relação ao médico legista, isso é um absurdo, nós não temos um médico legista, é preciso urgente e necessário um concurso público que traga um médico legista ou que o Estado contrate a título até que se faça um concurso público que traga um médico legista para Porto União. Minuto de silêncio, corrente de oração, pneus queimados, faixas com frases de indignação, tudo exposto na BR para que os políticos responsáveis assumam seus papéis e cuidem do povo que os elegeu. A Academia de Letras do Vale do Iguaçu comemorou 14 anos de funcionamento em solenidade na OAB de União da Vitória, mas teve convidado que não conseguiu entrar por falta de acessibilidade.
Há 14 anos, na noite de 30 de maio do ano de 2000, nascia no Salão Nobre da Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, a Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a ALVE. E a Academia de Letras do Vale do Iguaçu fazendo esse evento, marcando mais um ano de sua existência com várias homenagens. A sessão solene em comemoração ao 14º ano, que ocorreu nesta sexta-feira, 7, no auditório da OAB de União da Vitória, iniciou com o hino nacional, entoado pelo coral universitário da FAF. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, esferas forte pávido colosso. Nem todos os integrantes da ALVE puderam estar presentes na sessão solene. O ocupante da cadeira número 15, Willy Jung, foi até o local, mas por questões de acessibilidade não conseguiu entrar. Aliás, vim até aqui e sinto que não posso subir porque o elevador não funcionou. Deu um probleminha. É, um problema. E também não tem uma rampa para que o paraplégico, que é o nome que tem hoje, a gente possa também subir. Então, infelizmente, eu tenho que faltar a essa reunião de 14 anos da ALVE. Que pena que deu probleminha no elevador. São coisas que acontecem, né? São imprevistos, coisas que acontecem. A gente lamenta e a gente gosta muito quando ele pode vir. Na medida do possível, a gente faz eventos em locais térreos para evitar esses problemas, porque já temos outras pessoas idosas também na academia e mesmo da comunidade, né? Mas a gente não tem muito espaço assim, que mesmo na FAF tem escadas também. A FAF estava em reformas, agora que vai abrir. Então a gente vai onde consegue entrar, né? Fique agora com o quadro Fim de Papo e voltamos a seguir com os resultados do dia D da vacinação em União da Vitória. Para você, uma boa tarde, início de semana, segunda-feira, que tem feriado, 15 de novembro, cai num sábado, né? Mas o fim de semana teve muita ação. E poderia ter muito mais, não fosse o cancelamento da programação organizada pela Secretaria de Cultura, prevista para acontecer no espaço da estação, no arco da estação, durante todo o dia do sábado, seria uma festa ainda muito maior. O mau tempo não permitiu que se fizesse a programação, comunidade fazendo arte, encerramento da Feira do Livro, entrega de prêmios e por aí vai, que estavam programados. Daniel Correia, da Fundação de Cultura, agenda outra data, deve anunciar amanhã qual a data em que essa programação deverá ser desenvolvida. Mas na sexta-feira, no final da tarde, nós tivemos a reabertura do Ginásio de Esportes Benedito Albino, no distrito de São Cristóvão. Aquela área de esportes extremamente usada, bem utilizada pela comunidade de São Cristóvão, precisava de uma reforma que aconteceu agora. Não sei se você sabe, mas União da Vitória agora tem uma Secretaria Municipal de Esportes que substitui a antiga autarquia municipal. O primeiro secretário de esportes do município é o ex-vereador José Pedro Valque, que tem demonstrado extrema boa vontade, embora tenha recebido uma herança não muito agradável. Nossas canchas de esporte, nossos ginásios estão detonados, estavam pior ainda quando ele pegou, totalmente detonados. Haja vista o Benedito Albino em São Cristóvão, o ginásio do João Paulo II e principalmente o ginásio Isael Pastucci. Esse tá que dá dó.
Uma simples reforma já não cabe mais no ginásio Israel Pastucci. É preciso, e já está sendo feito isso, que se repense a condição de uma praça esportiva mais digna para uma cidade que é polo regional como União da Vitória. Mas com respeito ao Benedito Albino Silva, lá estavam na tarde de sexta-feira setores da comunidade de São Cristóvão, especialmente ligado ao esportes, as associações de moradores, o pessoal que pratica atividade física, atividade esportiva, o prefeito Pedro Ivo, vereadores da base de apoio do prefeito lá estavam, convidados também lá estavam presentes. E o José Pedro, ao lado do prefeito, destacou como foi feita essa reforma, por que foi feita e o que se espera da comunidade para a utilização daquela quadra de esportes. Um sucesso, portanto. Parabéns aí ao Zé Pedro pela visão que está tendo quanto às quadras esportivas de União da Vitória. Meus amigos, hoje à noite nós teremos na Câmara de União da Vitória uma sessão ordinária, portanto normal, presidida por Gilmar Jarinchuk. Na última reunião da Câmara, o presidente encaminhou um requerimento que foi aprovado, onde ele sugere ao prefeito, pede ao prefeito, a compra de um terreno localizado em São Cristóvão, próximo ao atual cemitério. Porque nós temos falado, todo mundo tem falado, a comunidade tem se posicionado que do jeito que está não dá para continuar. Precisa urgentemente um novo espaço para o sepultamento dos entes queridos, das famílias de nossas cidades, especialmente aquelas que moram em São Cristóvão. O Gilmar Jarinchuk sugeriu a compra de uma área com 6.400 metros quadrados, situada ao lado do atual terreno, e que, segundo ele, deve servir para o novo cemitério dentro de normas que atendam às determinações do CONAMA, Conselho Nacional que cuida do meio ambiente. Isso é fundamental. Como se faria isso? Segundo Gilmar Jarinchuk, com técnicas idênticas ou semelhantes àquelas que são utilizadas nos aterros sanitários. O mesmo tipo de técnica de aterro sanitário para o cemitério, novo cemitério de São Cristóvão, como forma de atender determinações legais e ambientais de não se contaminar o ambiente, o solo, o lençol freático. O prefeito Pedro Ivo já recebeu essa solicitação dos vereadores e deve, evidentemente, ser posicionado. O terreno tem 6.400 metros quadrados. Fim de papo, senhoras e senhores. Final de semana foi marcado por algumas situações. No sábado, pela manhã, nós vimos, a esperar da manifestação da comunidade, visando chamar a atenção das autoridades de Santa Catarina para a chamada Curva do Tomate, na SC 135, que já ceifou pelo menos 11 vidas em consequência de acidentes. A comunidade estava presente, com dor no rosto, com revolta, apoiada por segmentos da sociedade como a subseção da UAB de Santa Catarina, o Lions Clube Porto União e outros vários segmentos dos meios de comunicação. A comunidade não fechou a BR-280, como estava previsto. Fez a manifestação no local dos acidentes e próximos, uma caminhada por toda, uma boa parte da extensão da pista, levando até a Curva do Tomate. Ali foi feita a manifestação, visando, como eu disse, chamar a atenção das autoridades. Pneus foram queimados, faixas foram exibidas e a revolta expressada em palavras por parte de alguns líderes do movimento. Da classe política estavam presentes, e é bom que se registre, os vereadores Gildo Marcelai e Sandro Luciano Kalikoski, os dois únicos que foram vistos nessa manifestação na PR 135, na Curva do Tomate. Ainda em fim de papo, Valdir Rossoni, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, esteve em União da Vitória como governador em exercício do nosso estado. Até o dia 22, ele é o chefe do Executivo paranaense. Rossoni
fez um ato público ao lado do prefeito Pedro Ivo, de vereadores de União da Vitória, do vice Jair Brunhago, de convidados, muita gente no aeroporto, por volta de 11 horas, quando Rossoni assinou um protocolo de intenção para convênio com o município de União da Vitória, que visa a liberação de aproximadamente 4 milhões de reais para projetos de asfaltamento aqui, que estão projetados, feitos pelo prefeito Pedro Ivo. Indiscutivelmente, um momento importante para a região. Rossoni, queiram alguns ou não, é do sul do Paraná. É o nosso representante há 24 anos na Assembleia Legislativa. E agora sai para a Câmara Federal com grande votação, o terceiro mais votado no Estado. E é como governador que o primeiro ato oficial dele foi feito em União da Vitória. E fim de papo. No sábado, o dia D de vacinação da poliomielite contra o sarampo movimentou os postos de saúde de todo o país. Em União da Vitória, só nesse final de semana, 54% da meta já foi atingida. Na região da Unsupar, 38% foi concluído. Saiba mais com o chefe da 6ª Regional, Dr. Ari Carneiro. Bom dia aos telespectadores. No dia 8, sábado próximo passado, nós tivemos o dia D de mobilização para a campanha de vacinação para poliomielite e sarampo deste ano de 2014. E nessa campanha, nós tivemos a grata satisfação de vermos os resultados bem expressivos de vacinação. Na região toda foram mais de 38% de toda a população no seu público-alvo a ser atingido, e União da Vitória desponta como o maior índice, com mais de 54% de índice de vacinação. Tivemos municípios que infelizmente ficaram na faixa de 18%, mas que, em função da sua estratégia de trabalho, eles avançarão durante os próximos 20 dias, haja visto de que esta campanha se estende até o próximo dia 28 para a poliomielite. Para o sarampo, essa campanha se estende até o próximo dia 22. Uma coisa importante a ser destacada é de que o Estado do Paraná, ele normatizou, junto com as secretarias municipais de saúde, de que o dia de sensibilização, o dia D, fosse único, ou só o dia 8, enquanto que o Ministério da Saúde preconiza que sejam realizados 2 dias, no dia 8 e no dia 22. Mas no Paraná foi o dia 8 e se estende essa campanha, como já disse, até o próximo dia 28. E o Milênio Notícias fica por aqui, um ótimo início de semana para você e nós voltamos a partir das 7 horas da noite com mais uma edição do Milênio Notícias. Até lá, tchau, tchau!